Hoje eu vou ensinar para vocês a usar o Airbnb, o mais famoso site de hospedagem da internet. Eu sou o de Castro e esse é meu vlog Viagem de Pobre. Para começar, nós vamos escrever aqui no nosso browser, né? Vamos escrever Airbnb. .com, tá? Quando a gente clicar aqui, ó, ele automaticamente já vai botar .com.br. Vocês podem ver aqui, ó. Por quê? Eles identificam pelo nosso IP que a gente está no Brasil e já bota .com.br. Então, de cara já aparece essa caixa de diálogo que a gente já pode fazer uma checagem sem se cadastrar, né? Então, eu vou botar aqui como exemplo, ele já aparece em New York. Vamos dizer que eu vá em novembro, dia 11, e volte dia 18, tá? O número de hóspedes, sempre viajo com 2 pessoas, eu e mais a minha mulher, então vou botar aqui 2, tá? E buscar. Você vai ser enviado para essa página que contém do lado direito um mapa. E como você, nas suas opções, escolheu Nova York, esse mapa já vai abrir em Nova York. Do lado direito, em cima, tem esse mais e menos, que é para aumentar o mapa ou diminuir. E se você, ó, você pode ver que você tem a mãozinha aqui, ó. Tô balançando ela. Você clica, segura e você anda o mapa para o lado que você quiser, tá? Quando você anda com o mapa, vão aparecendo esses pontinhos brancos aqui com o preço, né, das acomodações que você poderá alugar. Então, facilita muito na hora de você fazer uma busca. Do lado esquerdo, nós temos umas opções que eles já sugerem para você, sacou? Mas a melhor opção para mim é usar isso aqui, ó, filtros. Por quê? Você vai filtrar aquilo que é muito necessário para você. Por exemplo, faixa de preço. Essa bolinha aqui, ó, do lado esquerdo, é o preço mínimo. Então, você vai botar 200 pratas, 200 e pouco aqui. Para quê? Para ele não te mostrar um lugar muito pereba, para você não ficar num lugar muito ruim. Mas o principal é aqui no máximo, que você vai diminuir. Eu vou botar aqui, ó, R$400. Tá? Então você vê que aqui embaixo ele tem, em Nova York tem agora 349 acomodações com preço máximo de R$400. Se eu apertar mais, ó, ele já diminuiu bastante. Vou botar R$300 para ver até quando é que ele vai. 70 acomodações por R$300, sacou? Então você controla por aqui. Esse, para mim, é o filtro mais importante. O tipo de lugar, o que é um espaço inteiro? O espaço inteiro é a casa toda. Quarto inteiro é um quarto que é só para você e a sua família. Você, sua esposa, os seus filhos, seja como for. E quarto compartilhado é uma coisa para jovem, que não se incomoda de ficar com outras pessoas no mesmo quarto, certo? Então, a minha opção é quarto inteiro. Ó, tá? Viu que quase não mudou nada aqui nas acomodações. Agora, quartos e camas, o que acontece? Número de quartos, número de camas, número de banheiros.
Número de camas só interessa se, por exemplo, tem eu e minha mulher, uma cama de casal, e 2 camas para 2 filhos meus. Aí eu marcaria 3. Mas eu, para ser sincero, evito isso aqui, que no meu caso seria uma cama só. Vamos ver aqui, ó, já reduziu. Porque às vezes o quarto tem mais 2 camas para criança, mas o preço não vai mudar por causa disso. E banheiros, aí é uma opção válida, entendeu? Eu também não marco, porque às vezes o banheiro, você aluga um quarto na casa de uma pessoa e tem um banheiro nessa casa. Claro, você ter um banheiro só seu é uma comodidade, mas você vai pagar mais caro por isso e vai diminuir o número de opções. Aqui, ó. Viu? 409. Não foi tanto assim, sacou? Valeria até a pena. Mas o negócio é o preço, né? Vou deixar aqui qualquer um. E aí o tipo de propriedade, o que acontece? Casa, uma casa inteira, um apartamento inteiro. Casa de hóspedes, aquela casa que gringo faz geralmente para guardar ferramenta, essas coisas. E às vezes faz ali como é que se diz? Um alojamento para visita, coisa e tal. Alguém vai visitar e fica ali naquela casinha. E temos o hotel, sacou? São essas as opções. As comodidades são o seguinte: coisa, por exemplo, que tem que ter para mim é o Wi-Fi. Máquina de lavar também. Estacionamento gratuito não, porque eu não uso estacionamento gratuito. Cozinha sim, porque eu quero fazer minha comida, porque comer em Nova York é uma fortuna. Entendeu? Qualquer restaurantezinho michuruca custa $70. $70 há alguns anos atrás. Agora deve estar mais de $100 para você comer um arroz, feijão e bife. Sacou? Secador é importante, porque quando você vai viajar, geralmente eu viajo, fico uma semana em cada cidade. Então, eu poder lavar roupa e secar ao mesmo tempo é uma grande vantagem para mim, para eu poder andar com muito pouca roupa. Espaço de trabalho exclusivo é aquela pessoa que está trabalhando também, ou tem alguma coisa para resolver e quer ter um local só para fazer isso. Tipo aquele quartinho que tem um computador, alguma coisa assim. Tem a opção aqui de mostrar mais, e tem todas essas coisas aqui, ó, que você pode querer ou não. Mas lembrando que, olha só, vou marcar aqui, ó, jacuzzi. Olha ali, mostrar 403 acomodações. Olha lá, virou 18. Sacou? Então, se você quiser uma coisa muito específica daqui, entendeu? Que você é um malhador, não pode ficar sem malhar, e tu tem que malhar, tem que marcar academia aqui, não é meu caso, né? Olha só 19 acomodações tem academia, sacou? Reduz muito. Então vamos lá. E segurança, detector de fumaça e alarme de monóxido de carbono. Esse até que é maneiro, mas você exigir isso, olha o que acontece. Até que várias casas têm, mas tirou já mais de 50, sacou? As opções de reserva. Reserva instantânea, o que é? São pessoas que têm imóveis e não moram nesses imóveis e tem aquele imóvel só para alugar. Então ele não quer nem falar contigo. Se você topou alugar aquele imóvel, ele nem fala contigo. Você reserva, você faz o pagamento por Airbnb e tem aprovação automática. Eu na Inglaterra fiquei num lugar assim e foi excelente, entendeu? Deixa eu ver aqui em Nova York a quantidade, ó. 249 acomodações. Vale a pena dar uma olhada nisso. Self-check-in. O que é self-check-in? Você chega no lugar e o cara tem um cadeado que tem um código com a chave dentro, a porta dele tem um código,
é um sistema para quando você chega, você já entra no imóvel para você não ficar na rua como eu já fiquei. Aí você liga, a pessoa não está em casa, vai demorar, você não está no seu país, e às vezes está frio pra cacete. Então isso é uma grande opção. Vamos ver aqui quanto que diminui aqui, ó. 189. Ó, eu reduzi de 400 para 101 aqui. Sacou? É isso que vocês têm que ver. Recurso acessibilidade. O que acontece? Isso é pessoas que precisam de recursos especiais, né? Entrada sem degrau, vaga de estacionamento para deficiente, entrada para os hóspedes que possuem mais de 81 centímetros de largura, né? Eu ainda não cheguei lá, mas quem sabe daqui a pouco eu vou estar assim. Caminho sem degraus, sacou? Ainda tem mais opções aqui que vocês podem ver, como é acesso ao banheiro sem degrau, barra de apoio do chuveiro, né? Que o cara tem dificuldade, ele tem um apoio. E essa utilidade disso daqui. Estadias diferenciadas. Superhost. O que é superhost? Superhost são pessoas que estão há muito tempo no Airbnb e são extremamente recomendadas. Tem um nível de aprovação muito grande. Entendeu? Vamos ver quantos que tem aqui de superhost. Só 72 dessas acomodações são de superhost. Sacou? Reduz bastante. E normalmente são mais caras, né? E idioma do anfitrião, bicho, normalmente quem tiver lá vai falar inglês, né? Aqui, vou clicar em inglês aqui, ó. Reduziu aí uns 30, 40, mais ou menos. Mas se você escolher japonês aqui, ó, das 413 acomodações, só um fala japonês. Sacou? Então dá teu jeito aí, fala inglês, que é o melhor que você pode fazer. Agora, mostrar mais. No nosso caso, deixa eu ver se eu acho português aqui, ó. Espanhol, chinês, polonês, hebraico. Achei aqui, ó, português. Só 37 dessas casas falam português. Sacou? Então, essa opção limita muito. Por isso que a principal opção que eu tenho é essa do preço. Porque eu não vou pagar mais do que esse valor que está aqui. Entendeu? Porque não tem condição. Para quem é pobre, pagar mais de $100. Aí eu vou pro hotel, pô. Não vou ficar alugando o Airbnb na casa dos outros. Então, o que eu vou fazer? Vou apertar mais aqui, ó. Vamos ver, ó. 33 acomodações. E aí eu vou aumentando de acordo com as possibilidades que eu tenho. Bem, agora nós vamos escolher uma acomodação para ficar. Como é que a gente faz isso? Cada bolinha branca dessa aqui tem um preço, é uma acomodação diferente. E a primeira coisa que a gente vai fazer é uma visualização rápida. Você clica em cima, ele abre uma janelinha, tem essa setinha aqui, ó. Você vê as fotos. Aí eu quero ver outra aqui, ó. Essa aqui, ó. Pronto. Aí eu passo, vejo se é bonitinho, se não é, tá? Aí vejo essa aqui, aí de repente essa aqui me interessou mais que as outras. Eu clico nela, ela vai abrir uma outra página. Nessa página é a página dessa localização. Tem todas as informações dessa localização, incluindo as fotos, que você pode clicar aqui, ó, mostrar todas as fotos. Aqui você vai cair nessa página que tem mais fotos, né? É uma coisa mais detalhada, mostra o local, né? Mostra ali a ponte do Brooklyn, que é um negócio bacana pra caramba,
Sacou? Bem simpático. Você, para voltar, tem essa setinha aqui, você clica e volta. Tá? E aí o que acontece? Você aqui tem as informações sobre a pessoa e sobre essa localização que você quer alugar. Tem esse air cover, que é uma proteção que eles estão dando. Os quartos são totalmente equipados, espaçosos e bababá, e mostrar mais. Entendeu? São informações onde você vai dormir. E tem aqui as comodidades da casa, né? Que nessa aqui tem vista por horizonte, cozinha, espaço de trabalho exclusivo, permitido a animais, câmera de segurança, acesso públicas ou compartilhadas à praia, Wi-Fi rápido, estacionamento incluído, HD TV, etc. Aqui ainda tem mais 49 comodidades que você pode ver. Sacou? E aí você vê se isso é uma coisa que te interessa. Por exemplo, cofre para mim é sempre interessante. Tá? E aqui do lado direito tem essa caixinha aqui, que é extremamente importante. É a coisa mais importante de todas. Que você vai usar essa caixinha para fazer sua reserva. Sacou? Então você tem o check-in, você tem o check-out, que você tem que fazer nessa ordem. Primeiro você marca o check-in, para depois marcar o check-out, certo? E aí você vai ver quanto vai custar. Ó, R$ 271 por 6 noites, 1.623. Aí tem uma taxa de limpeza, taxa de serviço e o total antes dos impostos. Por quê? Porque Nova York ainda vai te cobrar um imposto que deve ser uns 8,75, se eu não me engano. Confiram, tá? Aqui, ó, tá mostrando o teu período. E aí começa a parte muito interessante também, que é essa primeira caixinha aqui. No caso, essa pessoa aqui tem uma recomendação máxima. Limpeza 5, comunicação 5, check-in 5, exatidão no anúncio 5, localização 5, custo-benefício 5. E aí tem os comentários das pessoas que ficaram na casa e que dão recomendação. Aqui, ó, você ainda tem mais recomendações. Essa menina aqui é uma excelente recomendação. Aqui embaixo, descendo mais, você tem a localização aproximada da onde está o local, né? E se eu clicar aqui, ó, em transporte público, eu posso aumentar também um pouco, ó. Ela está mais ou menos uma quadra até encostar no metrô, mas você ainda vai ter que andar mais um pedaço para pegar o metrô ali. Entendeu? Mas é razoavelmente perto. Deixa eu aumentar mais aqui. Olha só. E é importante vocês ficarem sempre perto de uma estação de metrô grande. Então vamos lá, vamos descer mais. Falar com o anfitrião é sempre bom. Aqui tem uma ficha falando sobre a pessoa. Essa menina que fala inglês e espanhol. Entendeu? Ela me parece uma ótima opção. Sacou? Adora arte, eu sou músico, então minha mulher também toca, essas coisas. O que você deve saber? Olha só, quando você tiver realmente para fechar, você olha isso. Sacou? Na hora de fechar, essa é a última coisa, que você vai vendo as casas no geral, mas na hora que você tiver para fechar, olha devagar, porque eu já tive muito problema por causa disso aqui. Uma grande dica é você sempre ler os comentários de quem já se hospedou nesse mesmo local que você quer ficar. E se você precisar, o próprio site traduz todos os comentários para português. E lembre-se, quanto mais tarde você marcar sua hospedagem, pior serão suas opções.
Uma coisa que vocês precisam ficar ligados é na localização, porque o Airbnb ele não diz para você aonde você vai realmente ficar, até a hora que você fecha o negócio. Eles fazem um círculo no mapa e dizem que o seu local está ali, mas pode ser em qualquer um daqueles locais e aquela bola abrange quilômetros. Qual é o problema que isso dá? Por exemplo, quando eu fiquei no East Harlem, no anúncio dizia que o local ficava a 5 minutos do metrô. E não era verdade. O local ficava uns 20 minutos do metrô. Andava pra cacete para chegar no subway. Então vocês têm que prestar atenção nos comentários dos outros hóspedes falando sobre isso. Eles precisam dizer alguma coisa tipo: oh, a localização é maravilhosa, é perto do subway, entende? Porque se eles não falarem, é bom você ficar ligado. Uma coisa que eu recomendo é sempre se hospedar próximo a uma grande estação de subway, uma estação principal, porque essas estações são atendidas por várias linhas e dificilmente você vai ficar sem o metrô para voltar para casa. Mas eu devo avisar uma coisa a vocês: leiam com muito cuidado as regras da casa. Porque a pessoa que te hospeda, obrigatoriamente, tem que ter os hábitos parecidos com os seus, porque senão vai dar problema. A única vez que eu tive problema usando o Airbnb foi quando eu fiquei na casa de uma família que dormia às 9 da noite, acordava às 6 horas da manhã, e eu chegava de madrugada morrendo de fome e não podia nem esquentar uma pizza. O que eles chamam de experiência é um tipo de atividade que você queira fazer e uma pessoa vai te servir de guia nessa atividade. Olha só, pode ser um grupo de dança, pode ser um guia para a natureza ao ar livre, um passeio gastronômico. E você vai pagar esse guia para fazer esse serviço para você. Ó. Essas aqui, ó, são algumas das experiências: comidas e bebidas, shows, aulas e oficinas, surf. E aí tem vários tipos de experiências. E tem mais um detalhe: hoje em dia tem bed, mas breakfast já não tem mais. A maioria das pessoas preferem fazer o seu lanche, ou almoçar, ou jantar, tudo na rua. Porque você come a hora que você quiser, você come o que você quiser, e, fatalmente, se o seu host te oferece um café da manhã, isso vai onerar o preço da hospedagem. Obrigado por ter assistido o meu vídeo. Se você curtiu, se foi útil para você, me dá uma força, dá uma curtida e se inscreva no meu canal Viagem de Pobre. Boa viagem! Eu sou o de Castro e esse é meu vlog Viagem de Pobre.